Boa tarde. Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre farmacologia aplicada à odontologia. E o nosso grupo ele é composto por Ana Heloísa Viana, Ana Luísa Garcia, Bruna Campos, Gabriela Brandão, Gilda Monteiro e Dioa Mendes. Farmacologia. Do latim, pharmakon quer dizer drogas e logos, estudo. Então, é o estudo das drogas nos organismos. A farmacologia tem um papel importante na odontologia. Ela é a ciência que estuda os efeitos de uma substância química no organismo e depende da interação droga-organismo, sendo necessário entender como o fármaco age no organismo e o que o organismo faz com essa substância. A farmacologia é ferramenta indispensável para o cirurgião dentista, que lida direta e indiretamente com prescrições. Na prática clínica, o cirurgião dentista é o responsável legal pela prescrição dos fármacos e, para isso, ele deve ter o conhecimento da farmacologia que o qualifique e permita o cumprimento dessa responsabilidade como cirurgião dentista, permitindo assim a eleição do medicamento ideal para o paciente. Dessa forma, esses conceitos fazem parte do conteúdo a ser aprendido durante a graduação, não só do cirurgião dentista, mas de todos os profissionais da área de saúde. A farmacologia abrange dois aspectos do metabolismo da droga: a farmacocinética e a farmacodinâmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a farmacodinâmica. A farmacodinâmica consiste no estudo da interação dos fármacos com seus receptores, onde exercem o seu mecanismo de ação, produzindo um efeito terapêutico. São analisados os seguintes fatores. 1. Local de ação. Os locais de ação são os locais onde as substâncias endógenas, que são substâncias produzidas pelo organismo, ou exógenas, que é o caso dos medicamentos, interagem para produzir uma resposta farmacológica. Os principais alvos para a ação das substâncias ativas são os receptores, onde se costumam ligar substâncias endógenas, canais iônicos, transportadores, enzimas e proteínas estruturais. 2. Mecanismo de ação. O mecanismo de ação é a interação química que uma determinada substância ativa exerce com seu receptor, produzindo uma resposta terapêutica. 3. Efeito terapêutico. O efeito terapêutico é o efeito benéfico e desejado que o medicamento provoca no organismo quando administrado. Aqui nesse esquema, nós podemos entender melhor a diferença entre a farmacodinâmica e a farmacocinética. Enquanto a farmacocinética estuda a ação do organismo sobre o fármaco, a farmacodinâmica estuda a ação do fármaco sobre o organismo. Agora, eu vou falar um pouco sobre a farmacocinética. A farmacocinética consiste no estudo do caminho que o medicamento vai fazer a partir do momento em que é administrado até ser eliminado, passando por processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Nesse caminho, o medicamento vai encontrar um local de ligação. A absorção consiste na passagem do medicamento do local onde é administrado para a circulação sanguínea. A administração pode ser feita através de duas vias: a via interal, que significa que o remédio é ingerido através da via oral, sublingual ou via retal, e também a via parenteral, que significa que o remédio é administrado via intravenosa, subcutânea, intradérmica ou intramuscular. A distribuição consiste no caminho que o medicamento faz depois de atravessar a barreira do epitélio do intestino para a corrente sanguínea, podendo estar na forma livre ou ligado às proteínas plasmáticas, podendo depois atingir vários locais, como, por exemplo, o local de ação terapêutica, onde ele vai exercer o efeito pretendido, os reservatórios teciduais, onde vai ser acumulado sem exercer efeito terapêutico, o local de ação inesperada, onde vai exercer uma ação indesejada, provocando efeitos colaterais, o local onde são metabolizados, podendo aumentar a sua ação ou serem inativados, e também o local onde são excretados. Quando um medicamento se liga às proteínas plasmáticas, não consegue atravessar a barreira para atingir o tecido e exercer ação terapêutica. Por isso, um medicamento que tenha alta afinidade para essas proteínas vai ter uma menor distribuição e metabolismo.
No entanto, o tempo de permanência no organismo vai ser maior, porque a substância ativa demora mais tempo a chegar ao local de ação a ser eliminado. O metabolismo ocorre em grande parte no fígado, podendo inativar uma substância, que é o mais comum, facilitar a excreção, formando metabólitos mais polares e mais hidrossolúveis de forma a serem eliminados mais facilmente, ou ativar compostos originalmente inativos, alterando seu perfil farmacocinético e formando metabólitos ativos. O metabolismo de medicamentos também pode ocorrer com menos frequência nos pulmões, rins e glândulas adrenais. A excreção consiste na eliminação do composto através de várias estruturas, principalmente no rim, em que a eliminação se faz pela urina. Além disso, os metabólitos também podem ser eliminados através de outras estruturas, como o intestino, através das fezes, o pulmão, caso sejam voláteis, e a pele, através do suor, leite materno ou lágrimas. Vários fatores podem interferir com a farmacocinética, como, por exemplo, a idade, sexo, peso corporal, doenças e disfunção de certos órgãos ou hábitos, como fumar e beber álcool. Bom, as vias de administração, nós vamos ter a via interal, que ocorre quando o medicamento entra em contato com qualquer um dos segmentos do trato gastrointestinal. O oral, que é tomado pela boca. Sublingual, que são aplicados sobre a língua, ou entre a gengiva e a bochecha, que a gente já chama de via bucal, e o retal. Já a via parenteral é aquela realizada fora do trato gastrointestinal, sendo representadas principalmente por a intravenosa, que é administrada por injeção em uma veia, a muscular, que é entre o músculo, no espaço ao redor da medula espinhal, que é a via intratecal, ou sob a pele, que é a via subcutânea. Aplicado sob a pele, a via cutânea, sobre um efeito local, no tópico, ou em todo o corpo sistêmico. Aplicado também na pele, através de um adesivo, que é a via transdêmica, para um efeito sistêmico, e tem também a inalatória. Bom, a via oral é a mais conveniente e geralmente a mais segura. Ela é a via mais utilizada. No entanto, ela tem limitações devido ao trajeto característico do medicamento ao longo do trato digestivo. No caso de medicamentos administrados por via oral, a absorção pode começar na boca e no estômago. Ela vai possuir vantagens, que seria a facilidade de administração, a via de administração mais comum, a distribuição do fármaco é mais lenta, evitando assim a ocorrência de níveis sanguíneos elevados de uma forma rápida, a menor probabilidade de efeitos adversos e a possibilidade do uso de lavagem gástrica, em caso de intoxicação. Já a desvantagem é o metabolismo, a variação da taxa de absorção, a irritação da mucosa gástrica e também temos as contraindicações, que seria náusea e vômitos em pacientes com dificuldades para engolir. Alguns medicamentos eles são colocados sob a língua, tomados via sublingual ou entre a gengiva e os dentes, via bucal, para que possam se dissolver e ser absorvidos diretamente por pequenos vasos sanguíneos que ficam sob a língua. Esses medicamentos não são ingeridos, pois possuem sua absorção rápida e ao fato de o medicamento entrar imediatamente na corrente sanguínea, sem necessidade de passar primeiramente pela parede intestinal e pelo fígado. Mas, no entanto, a maioria dos medicamentos não podem ser administrados dessa forma, porque eles podem ser absorvidos de maneira incompleta ou indevida. Alguns medicamentos que são administrados por via oral também podem ser administrados por via retal, em forma de supositório. Nesse formato, o medicamento é misturado com uma substância serosa, que se dissolve ou liquefaz depois de ter sido introduzida no reto. A absorção do medicamento é rápida, uma vez que o revestimento do reto é fino e a irrigação sanguínea é abundante. Prescrevem-se supositórios quando alguém não pode tomar um medicamento por via oral, devido a náuseas, impossibilidade de deglutir ou restrições alimentares, o que é comum depois de algumas intervenções cirúrgicas. Na administração por via intravenosa, insere-se uma agulha diretamente na veia. Assim, a solução que contém o medicamento pode ser administrada em doses únicas ou por infusão contínua. Quando o medicamento é administrado por via intravenosa, ele chega imediatamente à corrente sanguínea e tende a apresentar efeito mais rapidamente do que quando administrado por qualquer outra via. Porém, o efeito de um medicamento administrado por essa via costuma durar menos tempo. Portanto, alguns medicamentos devem ser administrados por infusão contínua para manter seu efeito constante. A via intramuscular é preferível à via subcutânea,
quando são necessárias maiores quantidades de um produto farmacêutico. Como os músculos estão abaixo da pele e dos tecidos adiposos, utiliza-se uma agulha mais longa. O medicamento, eles geralmente são injetados em um músculo do braço, coxa ou nádega. A rapidez com que o medicamento é absorvido na corrente sanguínea depende, em parte, do suprimento de sangue para o músculo. Quanto menor for o suprimento de sangue, mais tempo o medicamento demora para ser absorvido. Já na administração por via subcutânea, insere-se uma agulha no tecido adiposo, logo abaixo da pele. Após o medicamento ser injetado, ele se move para os pequenos vasos sanguíneos, capilares, e é transportado pela corrente sanguínea. Alternativamente, o medicamento pode alcançar a corrente sanguínea através dos vasos linfáticos. Já na via transdérmica, alguns medicamentos são disponibilizados no corpo através de um adesivo sobre a pele. Algumas vezes esses medicamentos são misturados a uma substância química, como o álcool, que intensifica a penetração pela pele e entrada na corrente sanguínea, sem uso de injeções. Através de um adesivo, o medicamento pode ser administrado lentamente e de forma constante, durante muitas horas, dias ou até mesmo mais tempo. Aí nesse esqueminha a gente consegue ver diretamente onde vai a agulha, né? No subcutâneo, a gente vai inserir a agulha no tecido adiposo, logo abaixo da pele mesmo. No intramuscular, que o medicamento geralmente ele vai ser injetado na região muscular, no músculo do braço, coxa ou nádega. No intravenoso, que ele vai botar a agulha diretamente na veia, e isso vai fazer com que chegue imediatamente o medicamento da corrente sanguínea. E o transdérmico, que vai ser bem superficial, como a gente falou, os adesivos sobre a pele são bem comuns aí. Na via cutânea, os medicamentos aplicados na pele geralmente são utilizados por seus efeitos locais, e assim são mais comumente usados no tratamento de distúrbios da pele superficiais, como psoríase, infecções de pele, prurido e pele seca. O medicamento ele é misturado com uma substância inativa. Dependendo da consistência dessa substância, a formulação pode ser em pomada, em creme, loção, solução, pó ou em gel. Já a via intratecal, insere-se uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral, dentro do espaço ao redor da medula espinhal. Neste caso, o medicamento é injetado no canal medular. Frequentemente é utilizada uma pequena quantidade de anestésico local para tornar a zona da injeção insensível. Os medicamentos administrados por inalação pela boca devem ser divididos em partículas menores, para que seja possível que o medicamento passe pela traqueia e entre nos pulmões. A profundidade atingida pelo medicamento nos pulmões depende do tamanho das gotículas. AINES são anti-inflamatórios não esteroidais com ação analgésica, anti-inflamatória, antitérmica ou antipirética. Com relação aos seus efeitos analgésicos e anti-inflamatório, são fármacos com ação periférica, e em relação aos seus efeitos antitérmicos, eles possuem ação no sistema nervoso central. São drogas com indicação para o combate de dores fracas e moderadas, e é contraindicada a dores agudas, como o infarto do miocárdio, cólica renal, entre outros. Os pacientes com úlceras e gastrites, eles devem receber indicação de AINES seletivo, porque o AINES ele é inibidor da prostaglandina, que é produtora do muco estomacal com função de proteger o estômago do ácido clorídrico. Sendo assim, os pacientes com úlceras e gastrites vão ter um estômago desprotegido. Sua absorção é por vias intramuscular e oral, sendo sua atividade máxima pela via parenteral. São drogas que sofrem metabolismo hepático e renal. Pacientes com insuficiência hepática devem se receitar os corticosteroides. Os receptores da dor se dão pela ação periférica, ou seja, a célula vai sofrer um estímulo e o corpo vai produzir altacoides, em principal a prostaglandina. A prostaglandina vai diminuir o limiar dos receptores, deixando o local hiperalgésico, ou seja, a hiperalgesia é causada pela produção e liberação de altacoides. O AINES vai então inibir a ciclooxigenada, chamada de COX, que é a enzima formadora da prostaglandina,
vai retornar o seu limiar à normalidade e assim todos os efeitos de uma inflamação serão evitados. A inflamação tem como seu causador principal a produção de altacoides, em principal prostaglandina. Ela possui 5 sinais cardinais que a caracterizam, que é dor, rubor, calor, perda de função e edema. A inflamação é causada quando há uma alteração tecidual e a produção de prostaglandina, histamina, serotonina, fator quimiotático, fator de ativação de macrófago, fator de inibição de macrófagos e fator de ativação de plaqueta. Todos esses altacoides liberados vão resultar no processo de inflamação. Vale lembrar que a inflamação é uma resposta vascular e por isso é caracterizada microscópica, devido aos vasos a nível de circulação se dilatarem, sendo que esses vasos aumentam a fenestração entre as células, extravasando assim o plasma e causando os 5 sinais cardinais. Aos pacientes alérgicos aos AINES, vale lembrar que eles não são alérgicos somente aos AINES, mas sim ao acúmulo de leucotrieno que ele causa. A alergia de um anti-inflamatório trará por consequência alergias a qualquer outro anti-inflamatório. Sendo assim, a indicação clínica para esses pacientes é o uso de corticoides. Seus efeitos colaterais podem acontecer com qualquer um, enquanto os efeitos adversos acontecem com aqueles que são alérgicos. Aos efeitos colaterais dos AINES, eles causam retenção tubular do sódio, reduz a produção do muco gerando gastrite e úlceras e favorece o sangramento. Seus efeitos colaterais podem ser evitados fazendo uso de AINE seletivo, como paracetamol e dipirona, que são usados para combate de febre e dor. Paracetamol e dipirona são inibidores da COX-3, que não é considerado um anti-inflamatório, porque a COX-3 ela só tem função de analgesia e de antitérmico. A vantagem da dipirona sobre o paracetamol é que, assim como os AINES, o paracetamol sobrecarrega o fígado, mas a dipirona não dá essa sobrecarga. Aos pacientes com insuficiência hepática, se evita os AINES e paracetamol e dá preferência à dipirona. Sendo assim, fica como lembrete. Se a intenção for de analgesia, faz-se uso de dipirona, mas se a intenção for de anti-inflamatórios, dá preferência aos corticosteroides. Os pacientes que fazem uso de aspirina ou AS são pacientes com risco de hemorragia e antes de uma cirurgia deve-se fazer uma solicitação para suspender o AS 7 dias antes do procedimento. Porque é o tempo de vida das plaquetas e o tempo necessário que elas precisam para se renovarem. Então, relembrando, as indicações clínicas do AINES têm como função de analgesia, para dores fracas e moderadas, de anti-inflamatório e antitérmico. Os AINES mais utilizados é a nimesulida, ibuprofeno, o diclofenaco, que pode se apresentar em diclofenaco disódico ou de potássio, o nome comercial Voltaren ou Cataflam, o celecoxib, que se apresenta como Celebra, faz uso seletivo, e o uso deles varia de 3 a 5 dias. Falando um pouco sobre os corticosteroides, que são os anti-inflamatórios esteroidais, eles são hormônios que regulam as reações do organismo ao estresse. Eles reduzem dor e edema, e autores afirmam que eles afetam o movimento, a ativação e a função dos leucócitos e previnem a síntese de prostaglandinas por inibição da cascata do ácido araquidônico. Eles também atuam inibindo reações em cadeia que degradam os fosfolipídios das membranas celulares lesionadas, responsáveis pelas respostas inflamatórias. Portanto, quanto menor a concentração dos mediadores nos tecidos, mais fraca é a resposta inflamatória. Então, vai melhorar o que eu falei ali em cima, vai reduzir a dor e o edema. Desvantagens e contraindicações dos corticosteroides. Algumas desvantagens que nós podemos citar nesse trabalho é que os corticosteroides produzem muitos efeitos colaterais. Eles podem provocar hipertensão se usarem um curto período de tempo,
E o uso em doses erradas ou uso contínuo pode provocar uma supressão adrenal, que faz com que aumente o nível de cortisol endógeno. E, consequentemente, isso vai fazer com que haja um aumento de peso. Então, o aumento de peso vai causar estrias, celulite, etc. Também pode causar gastrite. As contraindicações são contra as doenças fúngicas, herpes simples, doenças psicossomáticas, hipersensibilidade à droga e tuberculose ativa. Agora, falando uma comparação das propriedades dos corticosteroides, os mais utilizados na odontologia são a dexametasona e a betametasona. A tabela apresenta vários exemplos, mas eu vou citar só esses dois. A duração de ação desses dois ela é prolongada, a potência relativa é de 25 a 30, a equivalência das doses em miligramas é de 0,75 para dexa e 0,6 para betametasona. A meia-vida plasmática em minutos é de 300 em ambas. Na odontologia, o uso mais comum é pré-operatório, tanto para cirurgia quanto para endodontia. A gente vai utilizar a dexametasona, 4 mg, que é um comprimido, ou a betametasona, 4 mg, que são 2 comprimidos de 2 mg, de 30 a 45 minutos antes do procedimento, via oral. Antibióticos. Os antibióticos podem ser compostos naturais ou sintéticos que inibem o crescimento ou matam bactérias e fungos, podendo ser bacteriosáticos ou bactericidas. O espectro de atividade dos antibióticos se deriva entre espectro curto, que são as penicilinas, ou espectro amplo, como exemplo, as tetraciclinas. O primeiro antibiótico descoberto era um antibiótico de uso sintético chamado salfarsan, que foi usado contra a sífilis. Os antibióticos da família sulfa, eles possuem espectro limitado e é pouco usado atualmente. Houve um grande marco na história quando houve a descoberta da penicilina, em 1928, por Alexander Fleming. Entre 1940 e 1960, novos antibióticos foram descobertos através de triagem de produtos naturais microbianos, sendo a maioria deles eficaz para tratamento de bactérias gram-positivas. Uma das características dos antibióticos é o tratamento de infecções, destruir ou impedir a reprodução de micro-organismos e dar condições ao hospedeiro de se recuperar. Cada antibiótico tem o seu mecanismo de ação ideal. Eles podem agir inibindo a síntese de proteína das bactérias, deixando a bactéria permeável à água e a explodindo, inibindo a replicação do RNA, bloqueando a replicação e reparo do DNA, destruindo assim a sua estrutura, atuando na membrana plasmática de fungos, entre outros. A identificação das bactérias em gram-positivas ou gram-negativas é essencial para determinar o tipo de antibiótico que virá a ser utilizado. Uma característica marcante que determina o seu uso é a presença de exudato purulento no paciente. Os antibióticos de origem natural agrupam hoje a maioria dos antibióticos de uso clínico. E vou citar algumas classificações mais importantes no uso da odontologia, como os beta-lactâmicos, as tetraciclinas e os macrolídeos. Os beta-lactâmicos agrupam as penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas e monobactamas. Eles possuem um amplo espectro de atividade antibacteriana, eficácia clínica e excelente perfil de segurança, uma vez que atuam na enzima transpeptidase, que é única em bactérias. Seu mecanismo de ação se dá através da inibição da síntese da parede celular bacteriana, alteração da permeabilidade da membrana celular, inibição reversível da síntese proteica, alteração da síntese de proteínas, levando à morte celular, e alteração do metabolismo bacteriano dos ácidos nucleicos. Ele é indicado para tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas e em pacientes não alérgicos. Os micro-organismos resistentes à penicilinas faz-se uso da cefalosporina ou a associação da amoxicilina mais clavulato de potássio, que vai gerar uma proteção do anel beta-lactâmico.
O Staphylococcus aureus é um exemplo de uma bactéria resistente à penicilina. Funciona possuindo uma enzima que quebra o anel beta-lactâmico da penicilina e corta seu efeito. No entanto, o anel beta-lactâmico da cefalosporina é protegido dessa enzima que o destrói. As tetraciclinas é um antibiótico de espectro amplo e tem contraindicação para grávidas e crianças, pois eles tendem a causar manchamento aos dentes. Os macrolídeos é uma alternativa para os alérgicos à penicilina. Seu uso clínico mais usual é a azitromicina e não se deve administrar junto às refeições, no máximo 1 hora antes ou 2 horas depois, pois elas atrapalham na absorção do remédio. Antibiótico terapia. A antibiótico terapia ela tem como objetivo o uso profilático dos antibióticos em pacientes imunossuprimidos, como os diabéticos, soro positivo, usuários de corticosteroides a longo prazo, febre reumática, cardiopatia hipertrófica, hipertensão grave, pacientes com prótese valvar com regurgitação, fístula arteriovenosa e elas têm uso terapêutico como prevenção da infecção pós-operatória. Seu principal uso é o tratamento de lesões durante o período de 7 dias. As vantagens da antibiótico terapia é diminuir o risco de toxicidade. Ela reduz significantemente a possibilidade da seleção de micro-organismos e às vezes são feitas profilaxia antimicrobiana para extrações de terceiros molares, que a gente sabe que vai ser uma cirurgia bem traumática e longa. O princípio da profilaxia antibiótica se dá por doses maciças por curto prazo de tempo. Ou seja, vai ser uma dose curta, porém alta e com o tempo necessário. No caso, ficaria amoxicilina de 500 mg, 4 comprimidos, 1 hora antes do procedimento. Aos pacientes alérgicos à penicilina, vai se receitar clindamicina 300 mg, 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. Opioides. Opioides são medicamentos analgésicos potentes, aplicados para tratar dor de intensidade forte, dores viscerais e câncer terminal. Esse grupo de medicamento é indicado quando os analgésicos de primeira opção, como por exemplo dipirona, não estão resolvendo a dor do paciente. Os fármacos deste grupo são derivados do extrato do suco da papoula, Papaver somniferum. Essa substância imita os ligantes endógenos endorfina, que o organismo produz naturalmente ao praticar exercício físico, sexo, ao sofrer um trauma ou na prática da acupuntura. São bem absorvidas pelas vias intramuscular, subcutânea e oral. Por via oral, sofrem metabolismo de primeira passagem, se tornando menos potente. Por isso, tem sua atividade máxima por via parenteral, no soro. Sua excreção é de forma renal. Mecanismo: aumentam o fluxo de potássio, hiperpolarizando os neurônios. Impedem a entrada de cálcio nas células, prejudicando a liberação do neurotransmissor. Efeitos do opioide no sistema nervoso central: analgesia, euforia, principalmente em pacientes sem dor, sedação e depressão respiratória. Decresce a resposta ao acúmulo de dióxido de carbono. Efeitos adversos: náuseas e vômitos, aumento na pressão da vesícula biliar, broncoconstrição, reações alérgicas, constrição pupilar e dependência química. É importante observar que devemos evitar em pacientes que apresentam lesão no sistema nervoso central, evitar em pacientes com insuficiência respiratória, devido a ele causar depressão respiratória, e também evitar em pacientes que já têm um histórico de dependência química. Do grupo dos opioides, o mais comumente usado na odontologia é a codeína.
E os mais conhecidos têm o nome comercial de Tilex e de Paco. Lembrando que a morfina é o protótipo deste grupo de fármaco, porém, não podemos receitar na odontologia. Agora nós vamos falar sobre os ansiolíticos, explicando um pouco a origem do problema, que é a ansiedade, que é um fenômeno presente em todos os seres humanos, que ora pode nos beneficiar e ora pode nos prejudicar. No momento que ela começa a nos prejudicar, é o momento que ela se torna patológica. A ansiedade vai estimular o indivíduo a entrar em ação, porém, quando já está patológica, que é a ansiedade em excesso, ela faz exatamente o contrário, ou seja, ela impede as reações desse indivíduo. Os ansiolíticos, também chamados de benzodiazepínicos, temos como exemplo para citar o diazepam, lorazepam, o alprazolam, o midazolam e o clonazepam, que são os mais utilizados nas práticas odontológicas. Algumas dicas de uso é que o lorazepam ele é mais indicado para idosos, porque tem uma menor incidência de efeitos paradoxais. Quando se deseja uma sedação mais prolongada do paciente, o diazepam é a droga de escolha e o midazolam é a droga mais indicada nas urgências odontológicas e na sedação consciente de pacientes pediátricos. Sobre a comparação das propriedades, o diazepam, que é o mais utilizado, eu vou citar só ele, mas tem a tabelinha aí falando de todos, tem o início de ação de 45 a 60 minutos e sua vida plasmática demora de 20 a 50 horas. Falando sobre a posologia, eu vou dar exemplo esses três. O midazolam, que também é conhecido como Dormonide, ele é 15 mg, meio comprimido 1 hora antes da consulta, via oral. Clonazepam, que também é o famoso Rivotril, 0,25 mg, um comprimido sublingual 4 minutos antes do procedimento. E o diazepam, chamado de Valium, 5 ou 10 mg, um comprimido 1 hora antes da consulta, via oral. Agora eu vou falar um pouco sobre os altacoides. Os altacoides são substâncias naturais produzidas pelo organismo com estruturas químicas e atividades fisiológicas e farmacológicas variadas que são produzidas rapidamente pelo organismo em resposta a estímulos. Os altacoides são agrupados em histamina, serotonina, angiotensinas, cininas e prostaglandinas. A histamina funciona primeiramente como mediadora de processos inflamatórios, além de ser um modulador importante de numerosos processos fisiológicos, compreendendo as reações alérgicas, proliferação celular, incluindo a reparação tecidual e estimulação do crescimento de certas neoplasias, angiogênese, permeabilidade vascular, anafilaxia e secreção gástrica. Assim, embora a própria histamina não seja utilizada como um medicamento, o emprego de seus antagonistas, os chamados antihistamínicos, tem grande importância terapêutica em diversas enfermidades. A serotonina é reconhecida como sendo um regulador da função da musculatura lisa dos sistemas gastrointestinal e cardiovascular, bem como um agente que aumenta a agregação plaquetária e um neurotransmissor no sistema nervoso central. A serotonina está envolvida com a regulação de vários mecanismos relacionados ao comportamento, incluindo sono, percepção de dor, depressão e atividade sexual, bem como a regulação da motilidade do sistema gastrointestinal. A angiotensina é um componente importante do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema enzimático peptídico sintetizado tanto na circulação como nos tecidos e é responsável por um dos mais potentes mecanismos de vasoconstrição. As cininas desempenham funções estabelecidas em diversos processos biológicos, como transmissão de dor, controle da pressão arterial, geração e manutenção do estado inflamatório. As prostaglandinas controlam processos tais como a inflamação, fluxo de sangue, formação de coágulos de sangue e a indução do trabalho de parto. Para começarmos a falar sobre os antihipertensivos, não poderíamos deixar de lado a classificação da pressão arterial.
Essa é a versão atualizada, no caso. Uma pressão arterial ótima é quando a sistólica está abaixo de 120 e a diastólica está abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Uma pressão arterial normal é quando ela está de 120 a 129 na sistólica e ou de 80 a 84 na diastólica. Uma pré-hipertensão é quando está de 130 a 139 na sistólica e ou 85 a 89 na diastólica. Uma hipertensão arterial no estágio 1 é quando está de 140 a 159 na sistólica e ou 90 a 99 na diastólica. O estágio 2 é quando está 160 a 179 na sistólica e ou 100 a 109 na diastólica. E o estágio 3 é quando está maior ou igual a 180 e ou maior ou igual que a 110 na diastólica. Também não poderíamos deixar de lado os fatores que predispõem à hipertensão: a hereditariedade, a idade, pessoas da raça negra, obesidade, ingestão excessiva de sal, sedentarismo, uso de bebida alcoólica, e os diabéticos têm uma predisposição maior a ter hipertensão arterial. Como tratamento medicamentoso antihipertensivo, temos os diuréticos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, bloqueadores dos canais de cálcio e antagonistas da angiotensina 2, como exemplo. Os diuréticos mais utilizados é a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Os diuréticos funcionam reduzindo o volume intravascular por um aumento na excreção renal de sódio e água. Eles são os mais indicados no tratamento da hipertensão, pois eles são bem mais baratos e apresentam bons resultados principalmente para a população negra, os idosos e os diabéticos. Já os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, temos como exemplo o captopril, o benazepril, o enalapril, cilazapril. Os inibidores inibem a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 mediada pela enzima conversora de angiotensina, gerando níveis reduzidos de angiotensina 2 e aldosterona. Quando há essa diminuição do nível de angiotensina 2, também há uma diminuição de volume de sangue, intravascular no ventrículo esquerdo, e isso faz com que a pressão arterial consequentemente diminua. Em geral, os inibidores da enzima conversora de angiotensina têm ação antihipertensiva mais intensa em pessoas brancas e jovens. É menos efetiva em negros e idosos. Como antagonistas da angiotensina 2, temos a losartana, a valsartana e a candesartana. Os antagonistas do receptor da angiotensina 2, eles são uma classe de antihipertensivo relativamente nova, mas eles têm um mecanismo de ação semelhante aos inibidores da ECA. Já os bloqueadores de canais de cálcio, temos como exemplo a nifedipina, a amlodipina e a nicardipina. Eles são habitualmente prescritos para ajudar no controle da pressão em pacientes que já estejam medicados com os inibidores da ECA e ou os diuréticos. Angina é uma condição patológica na qual existe um aporte de oxigênio insuficiente para o miocárdio, ou seja, a demanda de oxigênio supera seu aporte, causando então a angina peitoral, que é uma dor torácica e constrictiva, causada pela redução do aporte e redução da oxigenação, consequentemente gerando uma isquemia no local. Essa redução do fluxo ela pode ser causada por diversos fatores. Alguns deles são aterosclerose, espasmos arteriais coronarianos, lesões e, muito difícil acontecer, mas embolias também pode ocorrer. O aumento da demanda desse oxigênio ele pode ser causado por esforços físicos e estresse emocional. A redução dessa oxigenação
né, da oxigenação, como ocorre na anemia grave ou na hipóxia, pode precipitar ou agravar a angina, os casos de angina. Vamos falar então um pouquinho da terapêutica desses pacientes que possuem ataques anginosos. Muito importante falar que os fármacos que são utilizados para essas pessoas que possuem ataques anginosos, né, que possuem angina, o objetivo delas é diminuir o consumo de O2 ou aumentar a oferta de O2 ou ambos. Isso vai diminuir os episódios de isquemia, diminuindo então os ataques anginosos. Muito importante também a gente reduzir os episódios dolorosos de ansiedade desses pacientes e reduzir ou eliminar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Obesidade, tabagismo, hipertensão, entre outros. O medicamento mais utilizado para o tratamento é o dinitrato de isosorbida, para alívio da dor aguda sublingual de 5 a 10 mg e para a prevenção desses ataques via oral ou subcutânea. Esses nitratos, né, eles vão fazer uma dilatação venosa com doses menores e com doses maiores eles vão dilatar as artérias. Essa dilatação venosa, ela vai reduzir a tensão e vai reduzir as necessidades de oxigênio. Já a dilatação arterial vai fazer a redução da necessidade de oxigênio também. Alguns efeitos colaterais são hipotensão ortostática, taquicardia, cefaleia e rubor. Outro fármaco muito utilizado são os beta-bloqueadores, um exemplo deles é o propanolol, e eles vão reduzir, né, a pressão arterial. E também são utilizados os bloqueadores de canais de cálcio, que eles previnem e revertem os espasmos coronarianos, que vão aumentar o fluxo sanguíneo, e eles vão fazer uma redução da resistência vascular periférica também. Anticoagulante. Os anticoagulantes são uma classe de fármacos empregados no tratamento de disfunções da homeostasia, assim como os inibidores plaquetários, trombolíticos e antihemorrágicos. Homeostasia e trombose. O organismo ele se sente ameaçado frente a qualquer sangramento. Sendo assim, ele vai usar de todos os seus mecanismos para conter esse sangramento. A homeostasia ela é dividida em homeostasia primária, secundária e terciária. A primária vai ocorrer a vasoconstricção e vai tornar menor o fluxo sanguíneo. As plaquetas vão se agregar no local e vai formar um tampão inicial, dando uma parada naquele sangramento. A homeostasia secundária ela vai envolver uma série de reações enzimáticas, começando pela formação da tromboplastina e pela ação de fatores do plasma, das plaquetas ou do tecido. A tromboplastina, em presença do íon de cálcio e de outros fatores plasmáticos, vai converter a protrombina do plasma na enzima trombina. A trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina, que é uma proteína insolúvel. Ela vai se precipitar e vai formar uma rede de filamentos. Essa rede de filamentos formada pela fibrina, ela vai se aderir à extremidade lesada do vaso, vai fazer uma retenção de células sanguíneas, formadoras de um tampão denominado trombo. Na hemostasia terciária, vai acontecer a fibrinólise, que vai dissolver a fibrina e vai reativar o fluxo sanguíneo. Uma vez formado o trombo plaquetário, a cascata de coagulação vai ser ativada. Trombocitopatia é a definição de qualquer distúrbio que venha interferir na ação das plaquetas. Uma trombocitopenia é a diminuição desses números das plaquetas, e a trombocitose é o aumento do número dessas plaquetas, que pode terminar ocasionando em uma trombose.
A heparina é usada como anticoagulante rápido. Antiplaquetários. Eles são usados para a prevenção primária e secundária de doença cerebrovascular, trombose patológica e doenças cardiovasculares. Seus efeitos adversos têm como principal o sangramento. As heparinas possuem o uso integrada ou fracionada. A dose ideal para uma anticoagulação eficaz e segura deve ser individualizada e é verificada através do exame chamado TP, ou tempo de trombina. É um anticoagulante que deve ser usado com muito cuidado, pois ele tem uma tendência a causar hemorragia. E agentes anti-inflamatórios e analgésicos, como ácido acetil salicílico, podem aumentar bastante os seus efeitos anticoagulantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação da heparina. A gente sabe que a heparina ela age como um antiagregante plaquetário quando ela inibe a antitromboplastina. Então, o que acontece, né? Quando essa heparina ela é administrada? Ela liga-se reversivelmente à antitrombina 3, formando então um complexo que vai inativar várias enzimas da coagulação e ela vai conduzir à inativação instantânea de alguns fatores de coagulação, como o fator 10. O complexo da heparina também pode inativar fatores como o 10, como já foi falado anteriormente, o 9, o 11, o 12 e a trombina. O mecanismo de ação da heparina é dependente da antitrombina 3, aumentando em mais de 1000 vezes a atividade intrínseca da antitrombina. Atua principalmente acelerando a taxa de neutralização de certos fatores de coagulação ativados pela antitrombina, mas também podem ter outros mecanismos envolvidos nesse processo. A heparina ela vai impedir a progressão de coágulos existentes através da inibição da coagulação inicial. Anticoagulantes orais são drogas ácidas solúveis em gordura derivadas de compostos cumarínicos ou indandionicos. Um exemplo de anticoagulantes orais é a varfarina sódica. Seu mecanismo de ação acontece através da inibição do ciclo de interconversão da vitamina K de sua forma oxidada para reduzida. A vitamina K reduzida é o cofator essencial para a síntese hepática das chamadas proteínas dependentes da vitamina K, que incluem fatores de coagulação e também proteínas anticoagulantes. Trombolíticos ativam a plasmina, que é o diluidor do coágulo. Seus efeitos colaterais é o favorecimento do sangramento. Hemostáticos são usados para hemostasia e evitar, assim, o sangramento. Os pacientes propensos à hemorragia devem ter o acompanhamento dos níveis plaquetários. Os procedimentos cirúrgicos não devem ser feitos naqueles com plaquetas abaixo de 100 mil. O normal é entre 150 a 350 mil. Agentes homeopáticos sistêmicos são aqueles que vão parar o sangramento. E os agentes homeopáticos locais vão introduzir o medicamento diretamente no alvéolo. Conclusão. Os fármacos estão no dia a dia do cirurgião dentista. Desde o momento da anestesia, quando usamos alguma substância pré-atendimento, seja de forma profilática ou ansiolítica. É através deles também que podemos dar um conforto aos nossos pacientes nos pós-atendimentos, resultando no alívio da dor. É uma ferramenta usada em todas as etapas do nosso trabalho com o paciente, a qual devemos continuar lançando mão. Para isso e para ter sucesso com o tratamento, devemos estar sempre a par da farmacologia e estarmos sempre atualizados.
Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que a gente tenha conseguido passar todo o conteúdo de uma forma clara e bem explicada. Essas são algumas das referências, né? Na verdade, são todas que a gente utilizou para a confecção do trabalho. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.